E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Yuri e isso aqui é a segunda parte de como eu faço para fazer select dinâmico, né? É um pouquinho trabalhoso, mas é bem bacana de se fazer, ainda mais se você já estiver utilizando alguma estrutura MVC aí, é mais fácil do que o que eu estou mostrando aqui agora. Mas serve aí para você que está procurando alguma solução bacana aí para fazer select dinâmico, tá? Você pode ver esse vídeo aqui e acabar tendo alguma inspiração para fazer outra coisa, beleza? Basicamente no vídeo passado a gente terminou aqui, né, que a gente estava querendo fazer o teste aqui, que a gente está dando um fetch aqui nessa rota, né, de API e estados, e aí a gente está querendo fazer um teste aqui dando um console log no estado de cada linha, né, na posição estado de cada linha. Só que essa rota aqui ela ainda não está pronta, ela está vazia, né, então a gente tem que vir aqui, ó, estados, e aí a gente precisa renderizar nossos estados que vão ser pegos no banco de dados, ok? Por enquanto eu vou fechar isso aqui, deixar só esse aqui estados abertos. Primeira coisa, a gente precisa de um objeto, eu vou usar o PDO, tá? Tem gente que gosta de utilizar mais QLI e tudo mais. Eu particularmente gosto de utilizar o PDO, ok? Ele oferece mais vantagens, mais funções, enfim, eu não vou entrar nesse conceito agora, ok? Mas basicamente eu vou criar aqui, eu acho que eu vou criar sei lá, vou criar uma pasta aqui chamada lib de biblioteca, sei lá, tá? E aqui dentro dessa lib eu vou criar uma classe database que vai me retornar um objeto PDO que vai me permitir fazer conexão entre o PHP e o banco de dados, ok? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui minhas tags PHP, class database, e aí, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, private, eu vou chamar uma função PDO aqui, vai ser uma função não, um método privado, vou fazer um método construtor aqui, assim que a pessoa instanciar o objeto, essa função execute logo, construct, e eu vou fazer um objeto público, um método, gente, eu sempre troco método por atributo e tudo mais, mas me perdoem, tá? Mas para quem já conhece aí mais, você que sabe pouco, para você não aprender errado, quando eu falo atributo, eu estou falando das variáveis, e quando eu falo método, eu estou falando das funções, ok? Então eu posso acabar trocando a bola, então é bom deixar isso claro agora. Então, public function, eu vou get PDO, eu gosto de fazer essa função aqui, que retorna o objeto PDO. Porque a gente não, quando a gente instanciar essa classe database, a gente não vai ter acesso a essa variável PDO, esse atributo PDO, ok? Que ele está privado por motivo de segurança, blá blá blá, também não vou entrar nesse assunto agora. E aí a gente precisa de um método público para poder ter acesso a essa variável privada, ok? Aqui dentro do construct a gente já vai tentar construir o objeto, ok? Então a gente vai dar um try para tentar fazer a instância do objeto, mas se não conseguir tem o catch que vai dar uma mensagem para a gente vai utilizar aqui o método, a gente vai usar exception, né, para ele poder nos trazer os erros do banco de dados. E aí, se não der certo, a gente mata a aplicação e exibe a mensagem dizendo erro no banco de dados, sei lá, erro no banco de dados. Apesar de não ser nada sugestivo, né, mas só para exemplo mesmo. E aí a gente bota a variável erro aqui para a gente saber que erro foi esse. Erro no banco de dados, e aí ele vai mostrar aqui a mensagem para a gente que erro foi esse, ok? Mas enfim, agora a gente já tratou para caso de erro, agora a gente vai fazer para caso de certo, né? O que a gente vai tentar primeiro? No caso, a gente vai referenciar aqui o this, né, this PDO, que é o nosso atributo aqui privado, por isso que a gente tem que dizer this, porque ele faz parte dessa mesma classe aqui. Se eu botar só PDO aqui, ia ser outra variável, não ia ter nada a ver com essa. Então, this PDO. Aí eu vou tentar instanciar um novo objeto aqui, PDO, né? Onde eu vou informar qual é o tipo de banco de dados que eu estou utilizando, no caso MySQL, se você estiver usando Postgres, era Postgres aqui, e assim sucessivamente. MySQL, host igual, e aqui eu vou colocar o meu localhost, mas aí eu recomendo que você não precisa 3000, porque eu estou rodando o servidor no servidor embutido do PHP,
mas o meu MySQL ele está localizado na minha máquina local no que seria na mesma coisa que está o Apache, na mesma porta que está o Apache, que no caso seria a porta 80, ok? Então é só localhost mesmo. Então, e o nome de usuário aqui que eu uso é Yuri97. Se você estiver usando o Windows, provavelmente aqui é root e a senha é vazia, desse jeito aqui. Mas no caso, no meu aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Então, meu usuário e minha senha. Se você estiver no Windows, é root e vazio. Eu acho que é só isso mesmo. A gente só está instanciando aqui o objeto aqui, e aqui a gente retorna esse objeto. Return this PDO. Opa, this PDO. Pronto. No mais, eu acho que é só isso mesmo. A gente instancia para essa classe. Basicamente aqui ela só está servindo para retornar o objeto PDO para a gente. E se tiver alguma coisa de errado, a gente volta aqui depois. E agora aqui nos estados, né? Agora a gente precisa importar esse documento aqui, né? Esse documento que obtém essa classe aqui, database. Então a gente vai dar um required once. Eu gosto de utilizar o required once. Ele está dentro os estados estão dentro de API, né? Então a gente tem que voltar duas casas. A gente está aqui dentro de API, então a gente precisa sair de API e entrar em lib. Então lib barra database.php, ponto e vírgula. Aí a gente precisa instanciar lá o PDO. Então a gente vai colocar aqui new, aí new database, que é o nome da classe aqui, database. New database, a gente não precisa informar aqui porque a gente não está enviando nenhuma informação para o método construtor, né? E aqui daqui mesmo a gente já pode só instanciar o objeto e já chamar o método aqui que seria o getPDO, né? Para economizar linha, ok? Mas eu recomendo que você faça as coisas separadinhas aí se você estiver fazendo profissionalmente, sei lá. Aí new database, que está aqui dentro desse arquivo database, getPDO. E aí, só para testar, a gente pode tentar dar aqui um print rpdo para ver se ele está instanciando direitinho aqui. E a gente só acessa essa rota aqui, status.php. Bora lá. Bora lá. /api /status.php. E aqui está sendo instanciado nosso objeto direitinho. Se ele estivesse dando erro, ele mostraria aquela mensagem lá, aquela mensagenzinha aqui, ó. Erro no banco de dados, eu acho que eu posso até exemplificar, eu acho, né? Deixa eu ver aqui. Se eu mudar a senha, eu colocar 1, 2, 3, só 1, 2, 3, 4, 5. Bora ver o que acontece. Tá aí, ó. Erro no banco de dados. Aí acesso negado para o usuário, ok? Então, coloquei a senha aqui de novo. E aí, bonitinho, tá funcionando. Então significa que a nossa biblioteca de banco de dados está funcionando perfeitamente. E é isso. Agora a gente precisa fazer a nossa query, né? A query aqui vai ser uma string que vai conter o comando que a gente vai utilizar para pegar o banco de dados, ok? Então a gente vai dar um select. É a mesma coisa que a gente utilizou ainda agora aqui tá aqui, ó. Select tudo from Brasil.status. Aqui, ó. Copy. E aí a gente já pode economizar tempo, só colar aqui. Então a gente vai selecionar tudo de Brasil.status, tá? E aí a gente vai chamar aqui vou colocar result aqui, recebe PDO. Aí execute. Não, é PDO prepare, né? Quando a gente utiliza aqui é um método de segurança e tal. Carry. Prepare carry. E aí a gente vai pegar o result, execute. A gente vai preparar a carry e vamos executar ela. Prepare a carry e execute. Ok? Vamos executar. Select from database. É a mesma coisa que a gente estivesse dando um enter. Aí ele vai trazer o resultado pra gente. E a gente vai obter aqui, ó. Dados, recebe. Eu disse que eu ia deixar tudo em português. Eu não falo aí que eu ia colar. Resultado. E aí dados, recebe resultado. Fit all. A gente vai pegar todas as linhas. Se eu quisesse pegar só a primeira linha, é fit. Como eu quero pegar tudo, é fit all. Se eu deixar só dessa forma aqui, deixa eu mostrar aqui. Ele vai trazer os dados meio bagunçados pra gente. Deixa eu dar um print R aqui. Print R dados aqui. Só pra gente ver. O navegador, atualiza. Ó, ele trouxe os dados meio de uma forma meio desorganizada pra gente. Ó. ID, array, aí ID. Se bem que não, né? Deixa eu dar um echo pré aqui. Rapidão.
echo, só para a gente visualizar os dados aqui. Olha, ele retorna um array aqui fora. Aí aqui dentro, a primeira linha é um array. Aí dentro desse array a gente tem essas posições aqui, né? É porque eu geralmente utilizo aqui um método estático, PDO fetch assoc. No caso eu estou querendo tipo obter um array associativo. Deixa eu ver o que muda aqui. Ah, sim. Deixa eu ver aqui. Ah, sim. Ele retorna aqui tanto em formato associativo quanto em formato indexionário, não sei como é que fala, mas index numérico, né? Então aqui é a mesma coisa, ID, só que aqui ele está no formato associativo, em array associativo, e aqui ele está no formato numérico, né? Posição 0, posição 1. Ó, ID2, só que em vez de ID aqui é 0. Estado Bahia, 1 Bahia, ok? No caso eu quero no formato de array associativo apenas. Então se eu atualizar, ele só vai me trazer ID estado 1 e estado Amazonas. Mas se você perceber, ele está no formato de array, eu quero no formato de objeto. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar um echo e utilizar aquele método JSON encode que eu falei no outro vídeo e colocar dados aqui dentro. E aí, se a gente atualizar, a gente já obtém. Eu estou utilizando aqui uma extensão que deixa aqui o JSON mais bonitinho. Pode ser que no seu aí apareça meio doido, mas eu estou usando essa extensão aqui, é o JSON Viewer, alguma coisa assim. JSON Viewer, o X daqui, ó, JSON Viewer. Aí ele renderiza assim bonitinho pra gente. E tá bonitinho aqui a nossa rota, já está funcionando. A gente pode já puxar lá eu acredito que já vai funcionar aqui, se a gente acessar a rota principal, ó, ele já renderizou aqui Amazonas, Bahia e São Paulo pra gente aqui, que é o que está fazendo, é o que está executando lá no nosso JSON, aqui no nosso inserir dados, ó, inserir dados, ok? Se eu chamar aqui pegar dados aqui, ó, deixa eu limpar lá limpar aqui, eu vou chamar essa função pegar estados. Aí tá aqui Amazonas, Bahia e São Paulo, ok? Então tá funcionando tudinho bonitinho, a gente já está conseguindo pegar os dados. Agora falta só fazer a rota a gente já está fazendo a rota de estados, agora falta só fazer a rota de cidades, né? Então eu vou copiar essa mesma estruturazinha aqui, vou abrir aqui cidades. Se a gente acessar lá cidades, ele está vazio ainda, ó, barra API barra cidades.php, ainda está vazio, ó, não tem nada. Aqui no cidades vai ser diferente, select tudo from Brasil.cidades. Cidade vai ser um pouco diferente porque a gente não quer pegar todas as cidades, a gente só quer pegar as cidades, aqui no caso, né, a gente só quer pegar as cidades, cadê? Localhost 3000. A gente só quer pegar as cidades do estado que a gente selecionar, né? Então, cada estado que tiver aqui, ele vai ter um identificador único, que é o que já está no banco de dados, né? Já está no banco de dados aqui, ó, que eu cadastrei. Aqui, ó, Salvador tem um ID 2 aqui, ó, que pertence à Bahia. E Juazeiro também tem um ID 2 aqui que pertence à Bahia. Então, Salvador e Juazeiro são da Bahia. Ok? Então, a gente vai precisar desse ID. Então, a gente pode pegar ele por post, por get. Eu prefiro por get porque é mais fácil. Não que o post seja mais difícil, mas para fazer fetch, né, para fazer o fetch lá do JavaScript é mais fácil. E também não é nenhum dado sensível como senha. Se for senha, aí sim tem que ser post ou put, se você estiver usando outra linguagem, assim sucessivamente. Então a gente pode colocar aqui, depois de instanciar o objeto, a gente pode colocar aqui ID, vai tentar receber o get na posição ID. O que isso significa? Que ele está que pela URL ele vai tentar pegar essa variável ID, eu já vou mostrar para vocês como é que ele pega, mas basicamente é assim, ó. Se eu colocar aqui interrogação, aí eu posso colocar o nome de uma variável, que no caso aqui eu vou escolher ID, igual, e o valor que ele vai receber, por exemplo, 2. Quando eu faço isso, eu consigo obter esse valor, essa variável que aqui eu estou inserindo aqui, eu estou inicializando aqui, é o ID, que tem o valor 2. E aí eu posso pegar ele através desse get aqui, que é um vetor, ele é um vetor global, que aí quando eu passo aqui essa informação, interrogação e o nome de uma variável, eu consigo obter ele aqui dentro desse vetor, ok?
E aí, o ID, essa minha variável ID, vai tentar receber getID, mas se ele não for informado, ou seja, se o usuário simplesmente entrar nessa rota sem essa informação aqui do ID, se ele entrar sem essa informação, então eu quero que o ID padrão seja 0, porque não tem eu não cadastrei nenhuma cidade com ID 0 e nenhum estado com ID 0. Só para ele não retornar nada mesmo. E aí a gente pode alterar aqui nossa carry. Select tudo Brasil com cidade. Where. Aí tem o nosso atributo lá, code cidade, né? Se a gente abrir aqui, ó, cidade, Brasil, ponto cidade. Aí tem ID, o nome da cidade e o código do estado da cidade, né? No caso aqui, se for 1 é Amazonas, se for 2 é Bahia, se for 3 é São Paulo. Então, código do estado. Então, where code estado, que é o nome aqui tem que estar igualzinho como está lá, tá? No banco de dados, ó, code estado. Onde code estado for igual a... Aí eu poderia colocar aqui ID. Só que o usuário pode acabar colocando na URL algum tipo de script malicioso. Não sei se você tem alguma tratativa aí no teu sistema. Enfim, esse método aqui que eu estou utilizando aqui, ele não é legal de se utilizar, tá? Porque ele pode acabar... A pessoa pode acabar permitindo para o usuário fazer SQL injection, aí ele pode invadir teu site, enfim, pode acontecer várias coisas. Eu não sou nenhum expert em segurança, mas eu sei que isso aqui não é uma boa prática, tá? Então a gente vai colocar uma interrogação e aqui durante o execute a gente vai passar um array com valores que vão substituir todos as interrogações que tem dentro dessa string aqui. Isso aqui é uma string, tá? Apesar de ela estar coloridinha, mas ela é uma string simples. Aí só o poder dela só é coisado quando ela está aqui no prepel. Aqui dentro, aí sim ele transforma esse comando aqui lá no coisa binário e executa as paradas lá, as putarias lá. Então, basicamente, onde tiver uma interrogação vai ser substituído por uma posição desse vetor aqui. Basicamente, esse vetor só vai ter uma posição, que é a posição ID que está sendo informado aqui, né? Se tivesse mais, se tivesse code estado igual a interrogação e tatatã igual a interrogação, aí eu teria que colocar aqui, ó, ID, vírgula, aí outro valor. Então, onde tiver interrogação, vai ser substituído por uma posição desse array. Aqui só tem uma posição, ok? Então, select tudo é code, ok. Cuidamos da segurança, estamos executando e estamos imprimindo. Então, se eu atualizar aqui, ele vai me retornar um JSON vazio, porque eu não estou informando lá a variável ID, mas se eu informar aqui, por exemplo, ID2, deixa eu diminuir o zoom, ele vai me retornar Salvador e Juazeiro. Por quê? Porque Salvador e Juazeiro são estados da Bahia, e Bahia tem o ID2. Se eu digitar 1 aqui, ele vai me trazer Manaus e Fonte Boa, que são cidades do Amazonas, ok? São cidades do Amazonas que tem o ID 1, ó, código estado 1, ID 1. Perfeito, deu para entender? Bonitinho, então nós temos as duas rotas de estados e cidades, e agora só é correr para o abraço e renderizar os dados. Ok, então já temos nossas rotas, nosso back-end, entre aspas, aqui está todo organizado. Agora a gente só precisa trabalhar mesmo com as informações aqui. Caso temos aqui nossa página principal, onde tem o estado e cidade, os dois selectzinho, bonitinho. E aqui tem o nosso Brasil.js, que é o nosso JavaScript que está renderizando aqui as paradas. Então, todo mundo entendeu, né? Assim que a página carrega, ele acessa lá a API de estados e traz os estados para a gente cadastrado no banco de dados. Ó, Amazonas, Bahia e São Paulo, ok? E agora a gente só precisa tirar esse console log aqui e renderizar dentro aqui dos estados, ó, que eu já tenho uma variável aqui. Então, existem várias formas. Eu poderia criar um elemento option e inserir dentro do código. Podia fazer um monte de floreio aqui, mas eu particularmente, para exemplificar nesse vídeo, eu prefiro fazer de uma maneira mais light, mais gostosa aqui para vocês, que no caso é pegar estados.inner.html, e aí eu vou fazer o mais igual, e aí eu boto aqui o HTML mesmo, né? Eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem, ó, option, aí value, aí eu abro aqui parênteses, e aqui dentro o valor, né, que seria ali linha, aí eu tenho que só abrir aqui a interpolação, aí linha na posição estado, ok? Aí aqui dentro da option eu vou ter a linha ponto estado,
Aí esse estado vai ser o Amazonas, Bahia ou São Paulo, ou dependendo de quantas coisas você tem aí, tá? Então, aqui o status entre as options e o value dela vai ser o ID, porque é através do ID que a gente vai obter as cidades. Lembra? A gente acessou lá localhost, aqui ó, cidades, onde o ID foi igual a 2, não foi assim que a gente fez? Pois é, então eu preciso que o select aqui, além dos nomes dos estados, tenha o ID que eu preciso para obter as cidades, ok? Então vai ser linha na posição ID. Então o value dele vai ser aquele ID numérico e o que vai ter dentro da option para o usuário enxergar são os estados. Se eu atualizar agora, eu vou obter aqui, ó, Amazonas, Bahia e São Paulo, ok? Atualizei. Tá aí, já está aqui renderizando bonitinho. Se eu chamasse aquela função de novo aqui, pegar estados, olha o que acontece. Olha, ficou duplicado o valor. Amazonas, Bahia, São Paulo. Amazonas, Bahia, São Paulo. Então, só para desencargo de consciência, toda vez que a gente chamar essa função, bora limpar, tá? Os estados. Então, bora botar aqui estados, ponto, em HTML, recebe vazio. Simplesmente isso. Ok? Só para não acontecer aquele caso de a gente chamar aqui o pegar estados e ele renderizar 2 vezes a mesma informação, fica feio, né? Então, atualizando. Ah, tá, isso aqui é favicon, ele tenta pegar um íconezinho que fica aqui. Isso aqui é um favicon padrão do navegador, fica esse globozinho aqui. Aí ele some de vez em quando, isso é tipo um alerta. Então, tá aqui, né? Amazonas, Bahia e São Paulo. Amazonas, Bahia e São Paulo. Se eu chamar lá o pegar estados de novo, ele não vai ficar duplicado aqui, beleza? Então, fica bonitinho. Agora, a gente precisa renderizar as cidades, né? Quando a gente selecionar, por exemplo, aqui São Paulo... Ah, tem uma ideia melhor. Em vez de deixar aqui vazio, eu vou colocar aqui sei lá, um selecione, né? Um option selecione. Fica feio ali quando ele fica assim vazio, né? Com um quadradinho pequenininho. Aí eu vou colocar aqui option, aí selecione. Mas para ficar bonitinho mesmo. Tá aí, selecione ó, estados, Amazonas, Bahia e São Paulo. Acho que dá para colocar aqui um disabled, né? Disabled. Não sei se vai funcionar. Não fica legal não. Vou tirar o disable aqui. Vou colocar um value vazio aqui para ele. Pronto. Deixa eu colocar no formato de interpolação. É melhor do que estar acertando vazio lá dentro, pelo menos. Aqui, ó. Estado, selecione. Aí tem Amazonas, Bahia e São Paulo. Ok. E é isso. Agora a gente precisa fazer o seguinte. Toda vez que eu chamar aqui esse inserir estados, eu quero inserir os estados, né? Eu quero renderizar as informações aqui dentro desse select, que eu fiz aqui. E eu quero que quando selecione uma dessas opções, eu quero que ele carregue, ele busque as cidades desse estado que eu estou selecionando, ok? Então, eu acho que eu vou criar outra função, não sei, eu acho que é aqui mesmo. Vou colocar aqui status.addEventListener. E aí toda vez que os estados mudar, toda vez que change, ou seja, toda vez que eu, por exemplo, tá aqui Amazonas, aí ele vai pegar os estados do Amazonas. Se eu mudar para Bahia, ele vai pegar a cidade da Bahia. Então, toda vez que ele mudar, toda vez que estados mudar, change, eu quero chamar uma função que vai ser pegar, a função aqui era pegar estados, agora é pegar cidades. Pegar cidades. Ok? E aí eu vou criar aqui a função pegar cidades. Const pegar cidades. E eu tenho que pegar o valor desse estado. Porque lembra que o estado, se eu pegar aqui o HTML aqui, ó, cadê? Tá aqui, ó, Amazonas, ID 1, Bahia, ID 2, São Paulo, ID 3. Certo? Então, Amazonas, Bahia e São Paulo. E aí eu preciso pegar esse valor que está aqui, que é com esse valor, 1, 2 e 3, que eu vou obter as cidades daqui desses estados. Então, aqui, que nem está aqui, ó, através do ID. Então,
aqui eu vou chamar a função pegar cidades e vou enviar o ID que está em estados.value, ok? Tá aqui, ó, pegar cidades, estados.value, e aqui eu vou enviar ID. Então, ID está recebendo aqui estados.value, que é um desses números aqui, ó, 1, 2 ou 3, ou mais aí se você tiver no seu banco de dados. E aí eu vou copiar essa mesma estrutura aqui, só até aqui, vai, só até aqui, que é onde a gente está fazendo a requisição lá para a rota, né? Eu colar aqui, e aí em vez de estados, aqui no caso é cidade, cidades, e aí a gente bota lá o get, né? Que seria aqui, ID igual, e aí a gente pega esse ID aqui, ó, ID, ID, pronto. Que é a mesma coisa que a gente está fazendo aqui, ó. API cidade.php interrogação ID igual a 2. Aí aqui PHP interrogação ID igual a ID, que é o que está sendo informado quando o usuário muda aqui as coisas. Aí ele vai tentar pegar, vai tentar retornar o JSON, se ele não conseguir ele vai retornar aqui false. Ok, e aí agora a gente vai fazer outra função que vai ser inserir cidades, né? Aqui tem pegar estados, pegar cidades, inserir cidades. Ok, e aí a gente vai enviar o data como parâmetro. E aí conste inserir cidades, recebendo data como parâmetro. E aí a gente só precisa renderizar os dados dentro de cidades. Então eu posso pegar essa mesma estruturazinha aqui, copiar e só mudar algumas coisinhas. Então eu vou colocar aqui cidades, ponto inner.html, ele vai receber essa coisinha aqui, sempre ele limpar, né, também, quando ele mudar para ele limpar, para ele não simplesmente concatenar com o que ele já tinha, porque senão, se a gente não limpar toda vez que a gente mudar aqui, por exemplo, eu vou colocar Amazonas, ele vai carregar aqui Manaus e Fonte Boa, aí eu mudei aqui para Bahia, aí ele vai mudar, vai ficar Manaus, Fonte Boa, Bahia, Salvador e Juazeiro. Aí vai ficar com quatro cidades, sendo que essas 4 cidades não são da Bahia, são do Amazonas, e ele só vai concatenar, entendeu? E a ideia não é essa. Então sempre a gente vai limpar o que tem dentro de cidades, estou colocando aqui igual, aí selecione, e aí depois a gente só renderiza o resto das informações. E a gente vai colocar aqui, em vez de estado, é cidade, e aqui é meio que desnecessário deixar o velho aqui como ID, mas deixa aí também para, se for o caso aí de vocês precisar também mudar. Então, se eu atualizar aqui, eu acho que já deve estar tudo bonitinho. Opa, deu um errinho aqui. Await, tá. Eu tenho que, se pegar cidades, é assíncrono, né? Assíncrono. Então, eu preciso colocar aqui o assíncrono para poder usar o await. Ok, então, atualizando aqui, para fazer esse get sumir. Ok, então tá aqui, estados, eu vou selecionar Amazonas. E aí, ele não pegou nada. Não pegou nada. Cadê? Amazonas... tá, eu devo estar chamando a função errada. Pegar cidades, inserir cidades, enviando data, inserir data, opa, tem um zero aqui, que zero é esse? Estados, selecione, aí estados, change, estados.value, aí inserir data, cidades, tá aqui, cidades, o que vai receber as cidades, né? O select de cidades que vai receber essas informações. É porque eu só copiei e colei aqui de cima, aí aconteceu essa merda. Deixa eu diminuir também aqui esse espaço aqui entre eles. Atualizando. Então só eu pegar aqui, lembrando que esse erro aqui não é do favicon, porque ele meio que obriga a gente a colocar um íconezinho aqui. Deixa eu só apertar F5 que ele some. Aí tá aqui. Bora colocar Amazonas. Então a gente tem aqui Manaus e Fonte Boa. Se eu colocar São Paulo, tem aqui Campinas e Guarulhos. Se eu colocar Bahia, tem aqui Salvador e Juazeiro, ok? Então, funcionando bonitinho. Deixa eu só colocar aqui, o que está cidades, né? Aí tá vazio aqui, começa vazio, era bom se os dois tiver selecione, né? Então, eu vou colocar essa option aqui dentro, desse select vazio aqui. Ok? Só para estética mesmo, aí você decide o que você faz melhor.
Tá aí. Então, Amazonas, Manaus, Fonte Boa, Bahia, Salvador, Juazeiro e São Paulo, Campinas e Guarulhos, ok? E é esse vídeo que eu tinha para trazer hoje com 30 minutos de duração, meu Deus do céu, era para dividir em 3 partes então. Mas é isso, gente, tá aí o Select dinâmico. No próximo vídeo eu vou gravar ensinando a fazer um Select dinâmico utilizando um framework CSS, que no caso eu vou utilizar o Materialize, porque o funcionamento é meio diferente, tá, do que acontece aqui. Tá só um pouquinho diferente, mas eu acho que eu vou até utilizar o mesmo código aqui, só vou modificar algumas coisas, ok? Então, mas é isso, muito obrigado se você assistiu até aqui e valeu!